Muito bem, pessoal, estamos chegando aí para mais uma videoaula do professor Rodolfo, ok? O tema hoje é super legal, ele fala de semelhança de triângulos ou triângulos semelhantes, tá bom? Antes de começar o vídeo ou depois, não se esqueçam, hein? Curtam o nosso canal lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo aí os avisos de novos vídeos e compartilhe para os amigos. Vamos compartilhar a matemática para o mundo todo, ok, galera? Entra na geometria, na área chamada geometria da matemática, tá bom? E a geometria, ela estuda o quê? Figuras geométricas, né? E os cálculos em cima de uma figura ou de várias figuras geométricas, tá certo? E o tema principal agora se chama semelhança de triângulos. A palavra semelhança na matemática, ela se refere quando você tem duas figuras, tá certo? Que são ou ampliadas ou são reduzidas proporcionalmente. Ou seja, você pega uma figura matemática e reduz ou amplia essa figura de maneira proporcional, tá certo? Então vamos lá, semelhança de triângulos. Quando que existe a semelhança de triângulos? Tá aqui, ó, primeiro item. Quando os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, você compara os lados correspondentes e vê que ele aumentou ou diminuiu na mesma proporção. E outro item, quando os ângulos correspondentes são congruentes. Muito legal, né, pessoal? Aí eu vou puxar aqui para a gente ver alguns exemplos. Olha lá. O que quer dizer lados correspondentes? Aqui, ó. Aqui eu tenho o triângulo azul e eu reduzi esse triângulo para essa medida aqui, para esse triângulo verde. Ok? O que são lados correspondentes? Analisando os dois triângulos. Veja bem. Esse triângulo maior tem o lado AB. O lado AB, ele é correspondente a quem aqui nesse triângulo menor? O DE, tá certo? Olha lá. O lado BC do triângulo azul é correspondente a qual lado do triângulo verde? Ao lado EF, tá certo? E o lado AC é correspondente a qual lado do triângulo verde? Ao lado DF. Então, lados correspondentes são aqueles lados que representam o menor ou o maior das figuras que são semelhantes, ok? E olha, uma relação que a gente pode fazer quando os triângulos são semelhantes é o seguinte. Os lados proporcionais, quando você divide, por exemplo, AB, eu vou dividir pelo correspondente dele aqui, ó, DE. Então, lado AB dividido pelo DE, tá certo? Quando você divide os lados correspondentes, os resultados são sempre iguais, são sempre idênticos, tá certo? Por quê? Porque a figura é proporcional, lembra? Ela aumenta ou diminui, ou seja, ela reduz ou amplia na mesma proporção. Tudo bem? Então eu peguei os três lados aqui correspondentes e fiz a divisão para vocês entenderem. Olha lá, o lado AB dividido pelo lado DE, coloquei na forma de fração, tá bom? É igual a quanto? Quanto que mede o lado AB? 6. E o lado DE? 3. E quanto que é 6 dividido por 3? 2. Olha lá. Tá certo? Muito bem. Vamos fazer essa mesma relação com o lado BC? Quem é correspondente ao lado BC aqui na figura menor? EF. Tá certo? Então eu peguei aqui, ó, lado BC dividido pelo lado EF, na forma de fração. E quanto que mede o lado BC? 8. Então, igual a 8. E quanto que mede o lado EF? 4. E quanto que é 8 dividido por 4? 2. Olha lá, o mesmo resultado. E vamos fazer isso no terceiro lado. O AC, que mede 10, dividido pelo DF, que mede 5. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. O que isso quer dizer, pessoal? Que essa figura, que era grande, foi reduzida pela metade. Todos os lados aqui dessa figura é a metade desse. Perdão, tem um erro aqui, eu vou corrigir, tá bom? Aqui não é 3, na realidade, aqui é 4, ok? Perdão aí, mas isso não muda nada. Olha lá, essa figura foi diminuída pela metade. E se eu fizer o inverso, daqui para cá? Então, como essa figura era menor, daqui para cá ela foi ampliada, tá certo? Se essa aqui é a metade dessa, a maior tem que ser o dobro dessa daqui, correto? E olha que interessante.
o resultado da divisão dos lados correspondentes tem que ser iguais. Se não for iguais, quer dizer que a figura não é proporcional, ok? Guardem bem essa relação dos lados, hein, pessoal, dos lados correspondentes. Mais um item. Agora a gente fala também que as figuras, que os triângulos semelhantes têm os ângulos correspondentes congruentes. De novo, olha a palavra correspondente. O que quer dizer isso? Que o ângulo, que você vai ter um ângulo no triângulo maior e vai ter um ângulo correspondente a ele no triângulo menor. Aqui, ó. Nesse caso aqui do azul, esse ângulo é 90 graus. Quem que é o correspondente dele aqui, ó? Aqui, ó, 90 graus. Tudo bem? E o que está dizendo aqui? Que todos os ângulos têm que ser congruentes, ou seja, tem que ter a mesma medida. Então vamos lá. Quanto que tem aqui? 90 e aqui 90. Quem é correspondente ao ângulo A da figura maior na figura menor? O D, né? E quanto que mede aqui? 50 e 50. Olha lá, os ângulos correspondentes são congruentes. E quem é correspondente ao ângulo C na figura menor? O ângulo F. Quanto que mede? 40 e 40. Ou seja, os ângulos da figura maior, do triângulo maior, têm a mesma medida que os ângulos do triângulo menor. Tá certo? E olha que eu escrevi aqui, ó, matematicamente falando, o ângulo A é congruente. Esses três tracinhos aqui, pessoal, quer dizer congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F. E quanto que tem a medida deles? O A e o D, 50. O B e o E, 90. O C e o F, 40. Tá certo? Então eu posso dizer que esses dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF, isso aqui é um triângulo, isso aqui fala os vértices. Eles são o quê? Semelhantes. Ó, três tracinhos congruentes. Um tiozinho quer dizer semelhantes, tá bom? E guardem bem essa relação que a gente vai usar, hein, pessoal? Essas relações que eu escrevi aqui são importantíssimas. Olha o que ela diz. A soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180 graus. Vou provar para vocês. 90 mais 40, 130. 130 mais 50, 180. É isso que ele está querendo dizer. E a outra coisa fundamental, aprender a montar as razões dos lados correspondentes. O que ele está dizendo aqui? Ó? A razão dos lados correspondentes são iguais. A razão, o que é? É o resultado da divisão nesse caso, tá bom? Então, o que ele fala? Que o lado AB, se você pegar e dividir pelo lado correspondente no outro triângulo, que é o DE, ele vai ser igual ao lado BC dividido pelo lado EF, porque eles são correspondentes, que também vai ser igual ao lado AC dividido pelo lado DF. E o resultado dessas divisões é chamado de quê? Razão. Muito legal, né? Agora eu vou passar um videozinho para vocês entenderem um pouco melhor o que significa figuras semelhantes, ok? Aguarde um minutinho. E para explicar para a gente melhor assim o que são figuras semelhantes, eu coloquei aqui, ó, nesse pedaço de papel no computador, um trapézio, tá bom? E eu vou construir um outro trapézio semelhante a esse. Quero lembrar para vocês que a palavra semelhante em matemática não quer dizer igual, quer dizer parecido, tá bom? Então eu venho aqui, vou copiar essa figura, ok? Copiei. Ou seja, se a gente observar essa figura, as duas figuras agora, eu posso dizer para vocês que essas duas figuras são iguais, tá certo? Por quê? Porque ela tem as mesmas dimensões. Eu só repeti essa figura ao lado. Agora, se eu vier aqui do lado e fazer isso, o que eu fiz? Eu reduzi essa figura, tá certo? Ela era desse tamanho e passou a ter esse tamanho. Mas eu reduzi, mas eu não mudei o seu formato. Eu reduzi ela proporcionalmente. O que isso quer dizer? Que se eu pegar esse lado aqui, vamos supor que seja 10, e esse lado aqui for 5, se eu pegar 10 e dividir por 5, dá 2. O que isso quer dizer? Que essa figura foi diminuída pela metade, dividida por 2. Isso quer dizer o quê? Que os lados correspondentes, ou seja, esse lado é correspondente a esse nessa figura menor.
esse lado é correspondente a esse lado da direita é correspondente a esse, ok? E a base é correspondente à base, tá certo? Então, os lados correspondentes, eles foram diminuídos também na mesma proporção, ou seja, pela metade. Então, figuras semelhantes são aquelas figuras que são reduzidas ou ampliadas proporcionalmente, tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa figura e vou construir uma outra figura semelhante, só que maior. Olha lá, estou ampliando, tá certo? Eu ampliei, tá certo? Ou seja, eu posso, se eu medir aqui esse lado e medir o lado menor e dividir o maior pelo menor e der 3, quer dizer o quê? Que eu ampliei essa figura para essa em 3 vezes. Para essas figuras serem chamadas de semelhantes, todos os lados têm que ter aumentado na mesma proporção, ou seja, em 3 vezes. Então, resumindo, figuras proporcionais são aquelas em que a gente reduz ou amplia proporcionalmente. E proporcionalmente quer dizer o quê? Que todos os lados são ampliados pelo mesmo valor, ou dobrando, ou triplicando, ou quadruplicando. Então, isso é chamado de figuras semelhantes. Muito legal, né? E aí a gente vai trabalhar com triângulos, tá bom? Triângulos semelhantes ou semelhança de triângulo. Muito legal, né? Agora que eu já sei o que são figuras semelhantes ou triângulos semelhantes, a gente vai começar a fazer algum cálculo com aquelas relaçõezinhas que a gente aprendeu, tá bom? Quais são as relações mesmo? Os lados proporcionais, na divisão dos lados proporcionais, o resultado é sempre igual. Portanto, eu quero nesse exercício, considerando que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF, eu quero que nesse exercício você ache a medida do lado desse triângulo. Ó. Qual que é a medida aqui? X. Portanto, olha o que eu vou fazer. Eu sei que o lado AB, dividido pelo seu lado proporcional da outra figura, vai ser igual à divisão do lado X pelo seu lado correspondente na figura menor, que é o lado 5. Não é isso? Lembra da relação? Nos triângulos semelhantes, a divisão dos lados correspondentes são sempre iguais. Então, eu dividi esse lado correspondente a esse, e essa divisão tem que ser igual a esse lado dividido pelo seu lado correspondente, que é esse aqui, ó, x dividido por 5. Olha lá, montei uma igualdade. E aí eu uso a regrinha de 3. Lembra da regrinha de 3? Vou pegar a canetinha vermelha aqui, ó. Vamos lá? 3 vezes x, ó, vou resolver aqui, ó. 3x, que é igual, multiplica, né, em x, 6 vezes 5, 30. Montou uma equação de primeiro grau. Portanto, isola a letrinha no primeiro membro. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Aí você divide. Quanto que é 30 dividido por 3? 10. Se for metros, é 10 metros. Se for centímetros, é 10 centímetros. E assim por diante. Como foi possível mesmo, pessoal, eu calcular o valor do lado x usando a relação entre os lados correspondentes, onde os lados correspondentes divididos é igual ao outro lado correspondentes dividido, tá certo? Aí eu fiz a regrinha de 3, achei a medida do lado x. Qual é a medida do lado x? 10 centímetros ou 10 metros, tá certo? Vamos ver se é verdade? 6 não é o dobro de 3? Sim. E 10 não é o dobro de 5? Sim. Portanto, eu descobri o valor de x usando a relação dos lados correspondentes. Muito legal, não é? Agora, no exercício B e C, a gente vai usar as mesmas relações. Olha, lembra? Os triângulos são semelhantes. Eu estou dizendo, estou afirmando para vocês. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Que esse triângulo foi reduzido para esse de maneira proporcional. Ou esse triângulo foi ampliado para esse de maneira proporcional. O que isso quer dizer? Que os lados correspondentes ou foram aumentados ou foram diminuídos de maneira proporcional. Todos os lados correspondentes, ok? E aí eu quero que vocês descubram o seguinte, olha. O valor de x, esse x aqui, não esse, tá bom? E esse y aqui. Tudo bem? Bom, primeiro vamos descobrir o x. O x é o lado, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha.
Eu vou pegar o lado correspondente que eu tenho, os valores, ó, vou pegar aqui, ó. Qual é a medida do lado AC? 20. E vou dividir pela medida do seu lado correspondente. Qual é o lado correspondente a 20 no triângulo menor? O 5. E vou igualar, tá certo? Ao lado do triângulo maior, 24, pelo seu lado correspondente, que é x. Tá certo? Vocês perceberam que eu fui da figura maior para a menor? Se você começa da maior para a menor, você tem que continuar. Você não pode começar daqui para a menor e depois da menor para a maior, senão vai dar errado, ok? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu montei a igualdade entre os lados proporcionais. Por quê? Porque eles são iguais, as figuras são semelhantes, então tem que ser igual. Portanto, depois eu faço a multiplicação em x. Olha, 20 vezes x, 20x, que é igual 5 vezes 24, eu acho que é 120. Portanto, x é igual a 120. O 20 que estava multiplicando passa dividindo. E quanto que é 120 dividido por 20? Ó, só cortar aqui, né? 12 dividido por 6? Por 2, 6. Ou seja, 120 dividido por 20 também dá 6. Então, qual é a medida do lado x aqui? 6, descobri. Tá certo? Vamos ver se é verdade? Quanto que é 20 dividido por 5? 4. E quanto que é 24 dividido por 6? 4. Por quê? Porque eles são iguais na proporção. Muito bem, descobri a medida x. Agora eu vou descobrir a medida y, que é o ângulo. Ó, agora eu vou usar outra relação do ângulo. E o que diz mesmo os triângulos semelhantes? Que os ângulos correspondentes são o quê? Iguais. Aí você fala, nossa, professor, então o ângulo correspondente ao C aqui é o Y. Mas aqui no Y não está marcando nada. Ah, não está marcando mesmo. Mas olha, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Quanto que mede esse ângulo aqui? 45. Portanto, esse aqui mede quantos, tá bem? 45. Então marca aqui. E agora eu vou usar uma outra coisa muito interessante. A soma dos ângulos do triângulo tem que dar quanto mesmo? 180 graus. Então o que eu posso dizer aqui? Que se eu somar o y mais o 85 mais o 45, vocês lembram de onde eu tirei esse valor, né? Do ângulo correspondente. Se aqui é 45, aqui também tem que ser 45. Se eu somar os três ângulos, tem que dar quantos mesmo? 180 graus. Olha que legal. Portanto, eu montei uma equaçãozinha de primeiro grau. Somei os ângulos e igualei ao 180, que eu sei que o resultado é 180. Aí, y é igual a quem, pessoal? 180. Tira, troca de lugar. 45, tira 85. Lembra a equação de primeiro grau? Que a gente inverte o sinal quando troca de lado. Portanto, 180 tira 45, vou somar aqui, tá? 40 mais 80, 120, 5 mais 5, 130. Então, 180 tira 130 é igual a 50. Portanto, eu descobri o valor de y. Qual é o valor de y? 50 graus. Tá vendo, pessoal? Muito fácil, né? Se você somar 50 mais 45 mais 85, vai dar com certeza 180 graus. E por último, vamos aqui, ó. Qual é o perímetro do triângulo? Olha, perímetro é a somatória de todos os lados, lembram disso? Qual é o perímetro do triângulo? ABC. Isso aqui é o triângulo, está dizendo que é um triângulo com vértice ABC. Então ele quer saber o perímetro desse triângulo, ó, não desse. E ele me deu os dois desenhos e diz que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Para eu saber o perímetro, o que é perímetro mesmo? A somatória de todos os lados? Ih, para eu saber o perímetro, está faltando esse lado aqui, ó. E eu não sei. Vamos chamar esse lado de x? Vamos. Beleza. Então, 3 mais 2 mais x é o perímetro. Só que eu preciso saber o valor de x. Bom, vou usar a relação dos lados proporcionais. Olha lá. Vou começar do menor para o maior. Quem é o lado proporcional a x aqui no triângulo maior? O 18. Portanto, x dividido por 18 vai ser igual a quem? Aí eu pego dois lados proporcionais que têm as medidas. Vou pegar esse aqui, tá bom? 3. Quem é o lado proporcional a ele aqui? 15. 3 sobre 15. Tudo bem? Então, lembrando, quando os triângulos são semelhantes, se você dividir os lados proporcionais, eles têm que ser iguais ou igual aos outros lados proporcionais divididos. Tá bom? E depois que você montou isso aqui, é só fazer a multiplicação em x, né? Regrinha de 3.
15 vezes x, 15x, igual 3 vezes 18, 54. Perfeito? Aí você monta x, isola, o 15 está multiplicando, passa dividindo, ok? E aí a gente divide 54 por 15, eu vou fazer aqui de maneira, né, braçal, mesmo na unha, tá bom? Aqui dá 5, né? 4, 3 vezes 15, 45. Certo? Sobram 9. 9 não dá para dividir por 5, não tem para baixar, coloca 0 e vírgula. E quanto que é 90 dividido por 15? 6. Sobra 0. Portanto, qual é o valor de x? 54 dividido por 15, ó. X é igual a 3,6. O quê? A unidade de medida é metros, então 3,6 metros. Muito legal, né, pessoal? Olha aí, só usar a relação dos lados correspondentes e dos ângulos também correspondentes que são congruentes, ok? Muito legal. Agora a gente vai fazer exercício e praticar, ok? Valeu pela participação aí, hein? Todo mundo percebeu que semelhança de triângulos é uma coisa muito legal da gente estar trabalhando, não é? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Não perca!